Hoje eu quero falar com vocês sobre essas coisas que não mudam, né? Coisas que são difíceis da gente mudar. E a gente tem uma péssima mania de achar que a gente vai mudar os outros. A gente fica achando que a gente pode controlar e mudar as pessoas. E tem gente que casa com uma pessoa para transformar ela na outra. Você pensa que ama aquela pessoa, mas você ama o ideal, a fantasia que você criou, o modelo que você criou na tua cabeça. E aí você quer transformar aquela pessoa naquela que está na sua mente. E aí você fica fazendo um esforço danado, um investimento danado para transformar uma pessoa na outra. Então, tem aquelas mulheres, por exemplo, que casam com homens muito calmo, muito tranquilo, e depois ela casa e quer agitar o sujeito. Ela quer que o cara seja mais elétrico, que seja mais rápido. Mas você casou com esse cara calmo. Como é que você casa com um cara calmo para transformar ele num cara agitado? Então, a gente tem que pensar se a gente não está sendo controlador demais. O que é que está acontecendo com a gente? A gente precisa pensar por que a gente quer tanto transformar alguém. Da mesma maneira que tem homens que casam com mulheres muito extrovertidas, que conversam muito, que falam muito, e aí depois que casa, ele fica querendo transformar ela numa mulher mais pacata, mais quietinha. Aí ele implica com o jeito dela rir, que ela fala com todo mundo, que ela agrada todo mundo. Mas você casou com uma mulher assim, uma mulher extrovertida, uma mulher comunicativa. Aí você casa com uma mulher assim, quer transformar ela numa mulher pacata. Então, existem muitas coisas que estão envolvidas nisso, que é a nossa necessidade de controle e a nossa insegurança. Você não está conseguindo viver com uma pessoa extrovertida, talvez por insegurança sua. E aí a gente não tem que transformar o outro, a gente tem que pensar o que está errado com a gente. Por que que eu tenho tanta necessidade assim de transformar outra pessoa? A gente precisa entender o seguinte: você ama alguém? Se você ama uma pessoa, ela vem com um pacote. Nesse pacote, querido, vem coisas boas e coisas ruins. Nesse pacote vem qualidades e vem defeitos. E você precisa aceitar o pacote inteiro. Você tem que pensar o seguinte: o que que essa pessoa tem de qualidade? É uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa que te quer bem, é uma pessoa leal, uma pessoa justa, é uma pessoa de bom caráter. Isso tudo, caráter é um negócio que não adianta, você não muda, não. Você casa com uma pessoa sem caráter, não adianta, por mais esforço que você faça, ela não vai ter caráter porque você casou com ela, não. Então, escolhe alguém de caráter para você. Então, a pessoa é assim, tem todas essas qualidades importantes, você tem que ver se os defeitos que ela tem, querido, dá para você suportar, se eles são pequenos diante de toda essa característica positiva que essa pessoa tem. Uma vez uma mulher falou para mim, foi descrever o marido dela, e ela disse: eu não me conformo com meu marido, porque ele é muito bagunceiro. Aí eu falei assim: ele é só bagunceiro? Tem alguma coisa boa nele? Ela falou assim: nossa, meu marido é honesto, meu marido é digno, meu marido é uma pessoa amável, ele é uma pessoa educada, ele me quer muito bem, ele é muito carinhoso comigo, ele só falta adivinhar aquilo que eu quero, ele me ajuda muito, ele me traz flor, ele é muito romântico. Eu falei: querida, se o seu marido é tudo isso, deixa o seu marido bagunceiro, porque se ele deixar de ser bagunceiro, ele vai ser perfeito. E se ele for perfeito, ele sobe, querido. Deus chama ele. Porque nessa terra não é lugar de gente perfeita. Perfeito é no céu. Se o seu marido melhorar isso aí, você perdeu ele, Deus vai levar. Então, a gente precisa saber que não adianta você criar uma ilusão, uma fantasia de que você vai estar com uma pessoa perfeita. Não tem, gente. Você não é. Você não é perfeito e quer que o outro seja. A gente precisa pensar no que a gente está fazendo, que tipo de coisa a gente está querendo. Será que o que eu quero não é uma coisa egoísta? Eu quero porque eu quero? Só porque eu quero controlar? Só porque eu quero mudar os outros? Essência não muda, não. Essência é essência. Se você quiser mexer na essência de uma pessoa, você não quer essa pessoa feliz. Porque uma pessoa não consegue ser feliz se ela deixar de ser ela mesma. Se você quer transformar uma pessoa numa outra, você vai estar com alguém infeliz do seu lado. Aí você tem que pensar o seguinte: você ama essa pessoa ou você ama só você mesmo? E essa pessoa é somente alguém que você quer para fazer você feliz. Porque se for isso, você só ama você. A outra pessoa, você não ama. Então a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso que o outro seja ele. A gente tem que querer o outro. Tem uma música, eu acho que é do Milton Nascimento, que ele fala: eu te quero seu. A pessoa tem que ser dela mesma. Ela tem que ter a identidade dela. Se eu for tirar a identidade de alguém, então eu não
amo essa pessoa, porque eu não estou preocupado com a felicidade dela. Agora, existem coisas que podem mudar? Quer dizer que nada pode mudar no outro? Pode. Tem coisa que pode mudar. Agora, pode mudar se aquela pessoa compreender, mas não pela sua imposição. Você não pode mudar o outro. Você pode ajudar o outro a compreender o que você quer, mas você não pode impor uma mudança para outra pessoa. Uma moça, uma vez, falou para mim que o casamento dela era recente, ela tinha 2 anos de casado, mas o relacionamento já era muito desgastado. Por quê? Porque ela reclamava o dia inteiro por causa da bagunça dele. O cara era muito displicente. Ele deixava o copo onde não podia, deixava o chinelo para lá, deixava uma peça da roupa pendurada em algum lugar, e ela era hiper organizada. Só que ela o dia inteiro reclamava com ele. O que você está fazendo aqui? O que aquele copo está fazendo ali? Por que você não tirou aquilo? E eu vou dizer uma coisa para você. Tom de reclamação é um negócio insuportável de ouvir. Você pode falar 10 vezes por dia, a pessoa não vai atender você. Porque quando começa o tom da reclamação, a gente desliga. É um dispositivozinho que a gente tem na mente para a gente não enlouquecer, aí a gente desliga. Você quer que alguém entenda o quanto uma coisa é importante para você, você precisa conversar com ela e explicar. Quando essa moça falou isso, eu perguntei para ela assim: o que significa o que o seu marido faz? Quando ele faz isso, o que tipo de sentimento gera em você? Por que isso é tão importante para você? O que isso representa na sua vida? E ela foi me explicar. Quando ele deixa a bagunça, eu sinto que ele não se importa comigo, porque eu gosto de coisas organizadas e ele não tá nem aí para aquilo que eu gosto. Eu sinto como se ele não se importasse com o meu tempo, porque eu desperdiço muito tempo arrumando a bagunça dele. Eu sinto como se ele não valorizasse a minha energia, porque eu me esgoto arrumando coisas e eu fico cansada. Então, eu penso que ele não se importa com o meu desgaste. Aí eu falei assim: já falou isso tudo para ele? Ela falou: não, eu reclamo de uma coisa do lugar. Eu falei: não, filha. Então você tem que falar isso para ele. Você tem que falar para a pessoa o que ela faz você se sentir. Ela falou. Falei: explica isso para o seu marido numa hora, senta com ele, toma um cafezinho e explica isso para ele com amor e carinho. Ela explicou. Depois ela foi falar para mim o resultado. Diz ela que ele ficou ouvindo ela assim, ó, de boca aberta. Ele não pensava nisso. Quando ele deixa um copo para lá, quando ele deixa uma toalha fora do lugar, ele não está pensando: ah, vou esgotar minha mulher. Ah, eu vou fazer com que a minha mulher canse o dia inteiro. Ah, eu não estou me importando com ela. Não, querido. A displicência da cabeça dele não é contra você. A gente que leva para o lado pessoal, mas não é não. Quando ele entendeu aquilo, diz ela que no outro dia ela saiu para fazer compra. Quando ela voltou, ele tirou a roupa do varal, ele dobrou toalha de um lado, lençol do outro, roupa dela de um lado, roupa dele do outro, organizou tudo bonitinho. Ele entendeu o que significava para ela. Ele arrumou um monte de coisa dentro de casa, botou roupa para lavar, enfim. As pessoas, se você reclama, o outro não quer ouvir, não, porque reclamação é aquela coisa que a Bíblia fala de mulher rixosa. Ninguém ouve reclamação. Reclamação de homem e de mulher é tudo muito ruim de ouvir. A gente precisa aprender a conversar sobre as coisas, a dizer o que o outro faz que não agrada a gente. A reclamação, querida, ela só afasta a pessoa de você. O outro, ele vai ouvir como se fosse uma implicância. O outro vai ouvir como se fosse: meu Deus, mas o que significa um copo? Se precisa disso tudo por causa de um copo fora do lugar? A pessoa não consegue compreender. Então, para de reclamar e explica o que está acontecendo. Outra coisa importante: tem coisa que a gente precisa aceitar ou acompanhar. Exemplo: tem mulher que casa com um homem que gosta de futebol. Aí depois que ela sabe que o cara gosta de futebol. Aí depois que ela casa, ela fica indignada como que o cara pode perder 1h30 sentada no sofá assistindo um jogo. Aí, amada, eu vou lembrar você, nós passamos 3 horas dentro de um salão de cabeleireiro para poder fazer retoque de luzes no cabelo. Homem não entende isso também, não. Então, tudo é de acordo com o que a pessoa gosta. Você consegue ficar num salão 3 horas, ele consegue ficar 2 horas assistindo o jogo. Agora, se você casou com um cara que gosta de futebol, das duas, uma. Ou você vai fazer alguma coisa quando ele tá vendo futebol, ou você vai gostar de futebol também. Eu conheci um caso de uma que, recém-casada, e tinha poucas semanas de casamento, foi um campeonato lá importante que o marido queria acompanhar. O marido era louco
por futebol. Então, ela, recém-casada, nos finais de semana, estava um monte de amigo dele dentro do apartamento, torcendo para o time deles, acompanhando o futebol. Ela não queria ficar sozinha, o que ela fez? Ela sentou na sala e queria assistir, ela queria participar da história. Acontece, querido, que ela não entendia nada de futebol. Aí ela ficava gravando algumas palavras: pênalti, impedimento, falta, gol contra. Só que ela pegava essas palavras e ficava jogando durante o jogo, fora da hora, entendeu? Aí os caras ficavam olhando um para o outro assim, chateado. Ela vibrava com gol contra. Ela não entendia nada. Sabe o que ela fez? Ela podia desistir e falar assim: ah, também vou fazer outra coisa. Não, querida, ela queria a companhia do marido dela. O marido dela era mais importante para ela que qualquer outra coisa. Então, sabe o que ela fez? Foi estudar sobre futebol. Ela saiu de cena e estudou tudo, todas as faltas, tudo, todas as regras de futebol. Aí, ela passou a assistir o futebol com ele e com os amigos quando eles iam para casa dele. Aí, quando eles falavam falta ou pênalti, alguma coisa, ela falou assim: não foi não. Não foi não por causa disso, daquilo outro. O marido dela olhou a primeira vez e falou assim: quem é essa mulher que tá aqui? Pois ela entendia tanto de futebol, querida, que o cara já não queria mais ir pro estádio assistir jogo com os amigos, ele queria ir com ela, porque foi legal. Então, não dá para você querer fazer as coisas, nem homens e mulheres, fazer tudo do teu jeito, não. Você tem que se adaptar a alguma coisa também. Tem homens também que, por exemplo, ele vai no shopping comprar roupa com a mulher. E ele fica aborrecido da mulher experimentar um monte de peça de roupa. Querido, entenda o seguinte: você não quer esperar sua mulher experimentar um monte de peça de roupa? Pega o cartão de crédito, dá para ela e fala: vai lá, amor, fica à vontade. Não precisa se preocupar com o limite, não. Pode gastar. Ela vai feliz da vida. Agora, você quer acompanhar tua mulher? Vai. Leva teu celular enquanto ela estiver experimentando. Você fica jogando, conversando com alguém. Mas eu vou dizer uma coisa: quando ela sair de lá com a roupa que ela está experimentando, para você falar, larga o celular, querida, e presta atenção nela. Elogia, faz algum comentário, diga que gostou, não gostou, experimenta a outra. Enfim, se envolve. Você foi, então você se envolve. Eu já entrei numa loja uma vez que tinha uma mulher com um marido, ela foi comprar roupa e não era recém-casado não, tá? Que eles foram as duas, a mulher, a filha de 18 anos e o marido. Ou seja, eles deviam ter pelo menos 20 anos de casado. Enquanto ela experimentava uma peça de roupa, ele ia e pedia para a moça para mandar outra. Falava assim: gostei daquela cor ali, traz ela. Aí quando ela vinha com uma para mostrar como é que foi, ele dava a opinião dele e falava assim: amor, escolhi esse aqui, experimenta esse aqui também. O cara super envolvido. Eu fiquei olhando, eu falei assim: moço, o senhor tá de parabéns, viu? Os maridos deviam aprender a isso aí, ó. Não é todo dia que a sua mulher vai para a loja, não, irmão. Mas o dia que for, então, faz um agrado assim. A gente precisa entender que você casou com uma outra pessoa diferente de você, que gosta de coisas diferentes de você, então você precisa se adaptar a isso. Outra coisa errada que a gente faz é: você casa com uma pessoa e você afasta ela de todo mundo que ela gostava antes. Isso é um crime, fazer um negócio desse. Tem mulheres que não querem que os homens se relacione mais com a mãe dele, com a família dele, com os amigos dele, afasta de todo mundo. Tem homens que tiram a mulher da convivência dela, da convivência das amigas, da convivência da família. Você fica controlando as pessoas, centralizando ali para você, e isso não é uma coisa legal, porque você faz o outro infeliz. As pessoas tinham uma vida antes de você entrar na vida dela. Você não é capaz de suprir todas as coisas que uma outra pessoa precisa. Você não é capaz. Então, você não pode controlar outra pessoa. Então, uma mulher precisa saber que, tudo bem, aquele cara, ele casou, ele não pode querer ter a vida de solteiro mais. Se você quer encontrar todo final de semana com seus amigos, passar horas com ele, o sábado inteiro com eles, você tem que lembrar que você casou. Agora a vida é outra. Se você quisesse isso, você não podia ter casado. Mas ter o dia do cara jogar futebol, já que era importante para ele, ter um dia que ele possa conversar com os amigos dele. Gente, isso tem que ser um acordo. Você tem um dia, o homem tem o dia de ir lá jogar uma bola com os amigos, a mulher tem o dia dela tomar um chazinho com as amigas dela ou ir no cinema, aí é o dia do marido ficar em casa com as crianças. Tem que ter uma combinação, tem que ter conversa. Mas você não pode sufocar uma outra pessoa e achar que ela tem que viver só em função de você. E eu quero dizer uma coisa para os homens que estão aqui: não impeça sua
mulher de ter amiga. Você sabe por quê, meu irmão? Porque só outra mulher consegue ouvir tudo que uma mulher tem para dizer. Você, homem, não é capaz de escutar todas as coisas que uma mulher precisa dizer todo dia. Então, deixa sua mulher com as amigas de vez em quando, ela vai desabafar, ela vai falar tudo, vai ficar menos coisa para falar com você. Entendeu bem como é que é o negócio? Então, não fica proibindo tua mulher de encontrar com as amigas de vez em quando. A gente tem que negociar essas coisas e entender, querido, que a vida não é centralizada em você, nem você homem, nem você mulher. Eu lembro de uma amiga que a mãe dela deu um conselho para ela quando ela casou. A mãe dela falou com ela assim: minha filha, para o seu casamento dar certo, não abandone tuas amigas. Ela ficou surpresa, porque achou que a mãe dela ia falar outras coisas sobre ser dona de casa, enfim, qualquer outro negócio. E a mãe dela falou: não, você precisa de amigas, sabe por quê? Porque não dá para centralizar tudo dentro de uma casa, senão você vai ficar amarga, vai ficar ressentida, vai ficar rixosa, vai ficar falando demais. Então você precisa ter suas amigas para você conversar, desabafar, porque isso te torna uma pessoa mais leve e aí você fica uma mulher melhor também, junto com seu marido. Isso vale para os dois, querido. Agora, para finalizar, existem coisas que não tem jeito, não vão mudar, é assim mesmo e você vai ter que aceitar. Exemplo: homem não pede opinião, homem não pergunta, homem tem um orgulho de achar que ele não precisa da opinião dos outros. Então, imagina você saindo para uma festa, graças a Deus que hoje tem GPS, só que antes não tinha. Aí a mulher sai para o casamento com o marido e aí ela fala para ele assim: amor, vou ligar para saber direitinho, pedir uma informação de como que a gente chega lá. O marido fala assim: precisa não, eu sei como é que está, como é que vai. Sabe nada, inocente, sabe não. Ele pensa que sabe, aí ele vai achando que ele vai dar conta, aí ele começa a ficar andando em círculo, já passou por aquela rua 2, 3 vezes, tem um posto Ipiranga logo ali na frente, querido, mas ele não quer perguntar no posto Ipiranga, porque ele fala que sabe. Aí o que que acontece com você, irmãzinha, que tá do lado, precisando chegar naquele casamento, e você começa a ficar muito nervosa. Aí, amada, ele não vai perguntar, você vai chegar atrasada no casamento, só que você gastou uma fortuna em maquiagem, em roupa, em cabelo, querido. Você botou aqueles cílios postiços que parece um espanador, pra você ficar mais bonita, e não tem nada que vai ocultar a sua raiva. Nem os cílios postiços, nem a maquiagem, nem o cabelo, nem a roupa vai esconder a feiura do seu ódio. Porque você vai chegar feia, porque você vai chegar horrorosa de raiva. Então, eu tenho um conselho para te dar. Você vai chegar atrasada, mas tudo bem. Chega linda, querida. Chega abafando, chega chegando. Mas para isso, a viagem tem que ser descontraída. O seu marido vai dar voltas e voltas no mesmo lugar, aí você vai ver todo aquele prédio 10 vezes passando ali na sua frente. Aliás, você passando na frente dele, e aí você fala com seu marido assim: amor, que beleza, viu? Agora eu conheço esse lugar aqui como a palma da minha mão. Eu decorei todas as plaquinhas da rua, o seu nome de todas elas. Leva no bom humor, filha, porque é o único jeito de você chegar bonita na festa. Agora, do mesmo jeito que o homem não pede opinião, a mulher dá opinião que não é pedida, gente. O cara tá dirigindo, a mulher senta do lado. Querido, ela vai dando palpite a viagem inteira. O sinal vai fechar. Quebra-mola 200 metros. Quebra-mola 100 metros. Quebra-mola 50 metros. Olha o radar, 40 km/h. Ó, tem uma velhinha ali, aquela velhinha parece que vai... Aquela velhinha vai atravessar, você vai atropelar aquela velhinha. Ela vai dando todas as dicas, querida, de tudo que está acontecendo. Sabe a impressão que tem? É que ela é guia de cego. O cara não enxerga, só ela que enxerga. Aí eu fico pensando o seguinte: como é que a gente pensa que o marido vai trabalhar todo dia e volta inteiro? Não atropelou velhinha nenhuma, não atravessou o sinal, não quebrou o carro no quebra-mola. Ele voltou inteiro, gente, para casa. E você não estava no lado para poder sinalizar. Então, o que que acontece? Ele só enxerga quando ele está sozinho, quando está com você, ele fica cego? Não, é porque mulher é assim mesmo. Tem um freio do lado do carona que a mulher fica lá esticando a perna, querido. A mulher fica chutando, entendeu? Apertando aquele freio ali o tempo inteiro. Ela fica com dor nas pernas, querido, de tanto que ela freia. Se tivesse um freio real mesmo, você nunca ia chegar no destino, porque ela ia frear o tempo todinho da viagem. Mas, meu irmãozinho, é assim mesmo. Não vai ser diferente. Ela vai reclamar. Então, você vai fazer o seguinte: quando a sua mulher começar, você deixa ela falar. Depois você fala assim: amor,
Quem seria de mim se você não tivesse na minha vida? Só nessa viagem eu tinha quebrado o carro no quebra-mola, pago uma fortuna por causa de atravessar sinal vermelho e teria matado a velhinha, estava preso agora. Eu e a velhinha devemos a vida a você. Então, amigo, leva na brincadeira. Você sabe qual é o ingrediente para fazer isso? Amor e bom humor, as duas coisas. Se você levar no bom humor, querido, vai longe esse relacionamento. Amor e bom humor. E lembra de uma coisa? Não pense que outra pessoa vai ocupar o vazio que está dentro de você. Não pense. Só Deus ocupa esse vazio. Se você tem Jesus te dando alegria, preenchendo a sua vida com alegria, a outra pessoa pode ser quem a outra pessoa é. Você não tem que ficar usando toda a sua força para transformar alguém num ideal que você quer, porque o ideal você já tem, que é Jesus, porque o único ideal que existe é Jesus Cristo. Ele é a única fonte que joga para a vida eterna, ele é a única pessoa que preenche o vazio interior. Ninguém consegue fazer isso. Nem que um homem ou uma mulher seja perfeito, ele não vai preencher o seu vazio. Então, aprenda a amar as pessoas como as pessoas são e não amar o seu ideal e querer impor o seu ideal no outro. Aprenda a amar o outro e não amar você e querer que o outro te ame apenas. Jesus é a nossa fonte de alegria verdadeira. Jesus é aquele que completa a gente. Se Deus estiver com você, se você for preenchida com o amor de Deus, o amor do outro vai ser bem-vindo, querido. E você vai ter paciência, amor, bom humor. Você vai até ajudar outra pessoa a mudar aquilo que for preciso, mas não porque você controla o outro, mas porque vai fazer bem para o outro e não para você mesmo. A gente tem que aprender a amar do jeito que Deus ama a gente. Quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente aprende a amar as pessoas do jeito que Deus ama a gente. E sabe como é que Deus ama a gente? Ele aceita a gente do jeito que a gente é. Jesus nos ama com todos os erros que nós temos. E a presença dele em nós é que nos faz ter vontade de ser melhor. Então, se você aprender a amar alguém e respeitar do jeito que ela é, a sua presença, o seu jeito de ser, o seu amor, a sua forma de se comportar, é que vai influenciar essa pessoa a ser melhor com você, sem precisar de imposição. Então, se você é essa pessoa controladora, procura saber por quê. Talvez seja por necessidade de controlar o outro, talvez seja por uma tremenda insegurança. Então, não é o outro que está precisando de mudança, é você.